Botafogo e Flamengo diretamente do estádio Newton Santos, galera, e hoje vamos saber como o Botafogo vai para o confronto. Será que teremos desfalques? Será que o Botafogo vai completo? Como o adversário virá? Vamos saber tudo sobre o clássico de logo mais no vídeo de hoje. Além disso, vamos falar também dos adversários, cara. O Fortaleza ganhou seu confronto fora de casa, teve lance polêmico, vamos falar sobre isso e, vamos entender como está a situação do Campeonato Brasileiro. Além disso, é claro, vamos falar sobre o público do jogo. Esgotamos já um setor, cara, e vamos ver como está a movimentação para o jogo. Então deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vou soltar a intro e vou voltar debatendo aqui com vocês sobre o clássico de logo mais, o clássico importante para a continuidade aí do Botafogo, para a continuidade saudável do Botafogo no Campeonato Brasileiro, para continuar brigando aí pelo título. Vem com a intro e vamos falar de glorioso. Bom, para começar, cara, eu já entro aqui no nosso site para ver aqui no cantinho, cara, que tem a tabela, O Fortaleza é o novo líder por enquanto, tá? E o Botafogo vai enfrentar o Flamengo. Vamos ver aí se o Botafogo consegue ultrapassar o Fortaleza, cara. O Fortaleza que ganhou ontem o Bragantino e teve lances polêmicos, Lances que talvez, se fosse a favor aí do Botafogo, teríamos expulsões, Aqui, ó, polêmica. No Bragantino vs Fortaleza, Pikachu escapa de expulsão após lance com as travas. Olha só como o jogador do Fortaleza atingiu ali em determinado momento o jogador do Bragantino, tá? Em um lance que gerou polêmica no duelo do Bragantino e Fortaleza, o lateral esquerdo Pikachu acertou o adversário na altura da cintura com as travas e surpreendentemente não foi expulso. O árbitro Alex Gomes Stefano do Rio de Janeiro optou apenas por aplicar o cartão amarelo. E vocês, concordam com essa regra aí do cartão amarelo nesse tipo de lance, cara? Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre esse tipo de lance e que se você acha que se fosse o Botafogo, o que aconteceria. Deixa aí nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Falando ainda do clássico, o Botafogo esgotou aqui o setor leste superior, tá? O Botafogo que veio do confronto contra o Palmeiras, onde havia esgotado todos os setores, e agora contra o Flamengo no clássico, o preço também é pouco salgado, enfim, eu entendo, ó, chega a R$200 a inteira na leste inferior, tá bom? E na oeste inferior também, o Botafogo esgotou aí a leste superior e abriu a oeste superior A, tá bom? Mas ainda não esgotou nenhum outro setor. O norte está R$60 inteiro e 30 a meia, é o setor mais barato do estádio. Já os setores superiores está 120 inteira e 60 a meia, e os setores inferiores 200 inteira e R$100 a meia. Os inferiores são um preço um pouco mais salgado. Acho difícil esgotar todos os setores para o jogo de logo mais, porém, cara, um dos maiores setores aí do estádio, que são os superiores, pelo menos o leste aí, tá esgotado. Devemos ter um bom público, porém não estádio lotado. Então, assim, com certeza passaremos de 20, 25 mil pessoas, mas não teremos o estádio lotado. Mas, cara, garanto seu ingresso, vamos ver aí qual vai ser o público no final do jogo. Eu entendo essa sequência de jogos, os valores estão caros, o Botafogo esgotou o ingresso, inclusive fora, lá no Allianz Parque, tem tido um público fora do Rio de Janeiro muito bom, esgotou o último jogo. Eu acho que daria para esgotar esse também, porém eu entendo que a torcida está comparecendo, eu entendo que a nossa média de público aumentou em relação aos últimos anos, mas, assim, daria um pouquinho mais, vamos ver mais pra hora do jogo como fica essa situação. Não vai ser ruim, não vai ser um público ruim, mas eu acho que poderia ser um pouco melhor, tá? Vamos ver como ficará mais próximo da hora do jogo. Bom, Botafogo e Flamengo, vamos ver aqui onde assistir, horário, escalações, todas as definições para o jogo de daqui a pouco, tá? A transmissão ocorrerá somente no Premiere, tá bom? Então não vai ter transmissão em Globo, em Sport TV, só no Premiere, então vai ser um bagulho bem fechado mesmo, diferentemente do que foi aí contra o Palmeiras na Libertadores, tá bom? O provável time do Botafogo é o seguinte: John, Matheus Ponte, Bastos, Barbosa e Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas, na frente Savarino, Almada, Matheus Martins e Tiquinho Soares. Podemos ter aqui no time o Danilo Barbosa, talvez jogando na zaga no lugar do Bastos, o Alan no lugar do Gregory ou o Tietchan no lugar do Marlon Freitas. Também temos a dúvida entre o Luiz Henrique ou o Savarino, mas a princípio vai o Savarino, tá? O Arthur Jorge colocando o Matheus Martins, já começando o jogo, e também o Tiquinho Soares no lugar do Igor Jesus. Então o Igor Jesus deve ser poupado, assim como o Luiz Henrique deve ser poupado para a entrada aí do Matheus Martins, enfim, o Savarino jogar pelo lado do Luiz Henrique, tá bom? Também podemos ter entrado do Tietchan no lugar do Marlon Freitas ou do Alan no lugar do Gregory, tá? Isso ainda é uma indefinição. Então o Botafogo vai com o time
praticamente titular, cara, só realmente o Igor Jesus e o Luiz Henrique sendo poupados, porém podemos ter os volantes poupados, né, entrando ali o Alan e o Tietê, ou pelo menos no segundo tempo eles devem entrar. Tá aqui o campinho com o provável time do Botafogo, cara, deixa aqui nos comentários o que vocês acham desse time, se vocês poupariam mais jogadores, se vocês poupariam menos jogadores, tá bom? Eu tô achando que o Botafogo tá indo bem completo pro jogo, segundo aqui, né, as informações que temos trazidas aqui pelo GE, então assim, eu pouparia mais, eu pouparia os 2 volantes pelo menos ali, então assim, é a minha opinião, mas eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Pendurados, temos Matheus Ponte, Alan Savarino, Barbosa, Romero, Jefinho e Patrick de Paula, tá bom? Já o nosso adversário vem com Rossi, Wesley, Davi Luiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas, Léo Ortiz, Alan e Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carlinhos, tá bom? Então, eles vêm com um ataque, né, com atacante reserva, visto que, né, o Gabriel lá e o Pedro se lesionaram no último jogo, vem com algumas mudanças aqui no time, mas também vem com o time mais completinho possível, tá bom? Eles têm algumas lesões, como o Pulgar, o Cebolinha, o Pedro e o Gabriel Barbosa, tá bom? E o Léo Ortiz está pendurado pelo lado deles. Cara, disputa bem parelha, tá? Os 2 elencos são bem fortes, bem fortes. Na arbitragem temos o Bruno Arleu de Araújo, do Rio de Janeiro, o assistente Rodrigo Figueiredo Henrique Correia e Thiago Henrique Neto Correia Farinha, também do Rio de Janeiro, cara. O quarto árbitro é o Agleison Marcos Vieira e o árbitro de vídeo é o Rodrigo Guarizo, de São Paulo. Cara, estranho a arbitragem ser toda do Rio, né? Não sei se... Não reparei se costuma ser sempre assim em clássicos cariocas, mas... Enfim, a arbitragem toda do Rio de Janeiro. Então, assim que vai o time para enfrentar o Flamengo logo mais, galera. Muito provável que seja esse time, com algumas mudanças aí, principalmente depois do intervalo, deve mudar algumas peças importantes. Bom, Botafogo tem tudo para vencer, tá? Tem um bom time, disputa bem acirrada ali. Botafogo precisa vencer, joga em casa. O Fortaleza ganhou, tá botando uma pressão que a gente não esperava, né? Fortaleza tá lá em cima agora, então assim, o Botafogo tem que vencer para afastar o Flamengo e manter a liderança ali, pelo menos com 2 pontos a mais que o Fortaleza, 1 ponto a mais, 2 pontos a mais que o Fortaleza, e lembrando que o Fortaleza tem um jogo a menos ainda, né? Então assim, é uma pressão que realmente a gente não esperava vindo do Fortaleza, apesar de ser um time bem ajeitado, não esperava que estaria tão bem no campeonato. Bom, foco nesse jogo, tá? E depois já virar a chave, depende do resultado, para pensar no Palmeiras. Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Vamos ver. Deixa aqui nos comentários se vocês acharam daquele lance do Pikachu e também se vocês acham aí esses jogadores, né, esse time, o time ideal, o que vocês fariam? Se poupariam mais, poupariam menos, enfim, qual a opinião de vocês sobre o jogo de logo mais? Quero ler os comentários de vocês. Muito obrigado. Lembrando que estaremos cobrindo tudo diretamente no estádio Newton Santos. Valeu? Tamo junto, um grande abraço. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e eu fico por aqui. Vamos com tudo, precisamos da vitória hoje.